Bom, amados, graça e paz a todos. Como é sabido dos irmãos, nós ainda estamos em um ambiente improvisado, né, por conta até da situação mundial sobre a questão da quarentena e não conseguimos ainda um local para que possamos estar tendo um cenário mais atraente, né, para que vocês possam aí ter, junto com o conteúdo também um audiovisual mais adequado. Mas vamos lá na continuação do nosso estudo, da nossa matéria. Vamos, para não perdermos, né? Na verdade, essa é uma aula que deveria ser postada semana passada e aconteceu o imprevisto de perder a aula gravada e aqui estou para regravá-la para vocês. Nós vamos dar continuidade então, como eu disse, essa é a terceira aula desta matéria, né? Só para dar uma recapitulada, para que a gente não perca aí a sequência, o raciocínio, né? Aí os pontos que nós estamos tratando a respeito aí da antropologia bíblica. Então nós falamos até aqui, né, sobre alguns pontos, como por exemplo a constituição do homem material e imaterial. O homem é corpo, né, alma e espírito, ou alma e espírito, mas é essa realidade que nós somos não só aquilo que vemos, né, ou seja, a matéria, a biologia, mas também somos aquilo que não vemos, né, que a Bíblia chama de espírito, né, ou como alguns queiram, alma e espírito, né, ou seja, a parte imaterial, a consciência, o psicológico, né, o ser que adora a Deus e tem consciência de Deus, que é a parte espiritual do homem. Nós falamos também sobre a constituição do homem nos aspectos, né, de personalidade, temperamento e caráter. É bem interessante entendermos que quando o Evangelho nos alcança, Deus ele preserva a nossa personalidade, né, que é quem nós somos, né, o nosso rosto, na verdade, entre aspas, não estou falando do rosto em si, mas aquilo que nós mostramos é a nossa personalidade, né, quem nós somos na questão das relações, do comportamento, no sentido de que as pessoas nos veem daquela forma, é a nossa persona, né, quem nós somos e somos distinguidos por essa personalidade. Mas há o temperamento também, né? E aí nós conhecemos 4 temperamentos, isso foi desenvolvido por Hipócrates, né? Lá na época lá dos filósofos, né? E desenvolveu então os 4 temperamentos: o melancólico, o fleumático, o sanguíneo e o colérico. Então é o temperamento, e aí tem diversas características que elas vão se destacar para que seja determinado que temperamento sobressai sobre minha vida, não que eu tenha apenas características de um temperamento, mas é que mais características de um temperamento eu expresso, então eu sou aí conhecido como o fleumático, aquele que expressa muito pouco as suas emoções, né? O melancólico, aquele que tem aí uma característica também de pessoas introvertidas, reflexivas, né? Pessoas mais tranquilas, assim eu digo, até no comportamento, mais reservadas. Temos o sanguíneo, né, que é aquela pessoa mais espontânea, extrovertida. Eu estou falando aqui mais das características positivas, né? E temos o colérico, né, que é aquela pessoa mais autoritária, né, geralmente exerce mais a liderança. Se formos pegar aqui para que possamos exemplificar de personagens bíblicos, nós temos Abraão, o fleumático, Moisés, o melancólico, Pedro, o sanguíneo, Paulo, o colérico, né? Só para que vocês possam, então, de repente, estar fazendo essas comparações e entendam mais ou menos aí, por estudar também esses personagens bíblicos, mais ou menos sobre essa questão dos aspectos, né, do homem, no sentido de temperamento. Então, nós temos uma personalidade, nós temos um temperamento e nós temos um caráter. São esses três aspectos que distinguem, né, o homem na sua constituição nesse sentido. Então quando o Evangelho nos alcança, Deus preserva a nossa personalidade, controla o nosso temperamento, né, porque esses 4 eles têm seus aspectos positivos e negativos. Positivos, lógico, são potencializados, preservados, e os negativos eles são então controlados. E o caráter é transformado, são as características, os princípios, os valores, as virtudes morais, né, que são transformados, e aí nós somos moldados e mudados segundo aquilo que Deus deseja, que nós conhecemos como o fruto do Espírito, né, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança.
Então, essas características, né, que refletem o caráter de Deus são em nós formados pela ação do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, aquilo que a obra da cruz proporcionou para nós. Então nós aprendemos isso também. Nós falamos sobre a origem do ser humano, né, veio do pó da terra, né, ser, que é um ente, o humano vem de humus, o humus do pó mesmo, né, feito à imagem de Deus. Então nós somos feitos à imagem de Deus. Aí nós pegamos lá Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, passamos a humanidade, né, o homem, lá a palavra homem não se refere ao gênero masculino, mas sim à humanidade. Então a palavra no original lá é Adam, né? Façamos o Adam, façamos a humanidade segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, está escrito em Gênesis. Nós falamos então do que é a imagem e semelhança de Deus, né? Corpo, alma e espírito. Nós falamos sobre físico e espiritual, a imagem e semelhança como mente e coração. Nós falamos também sobre a imagem de Deus no sentido da faculdade da alma religiosa, né? A alma e a graça. Nós falamos sobre a imagem de Deus como individual e corporativo. Ao mesmo tempo que nós experimentamos essa individualidade, nós também experimentamos e vivemos então essa coletividade, esse corporativismo, essa vida social. E aí nós vamos falar hoje então sobre a imagem e semelhança de Deus, ou a imagem de Deus na discussão contemporânea. É o que eu quero propor a reflexão de hoje, para que possamos então estar avançando um pouco mais nessa reflexão sobre o homem, de que é o homem, sua finalidade. E aí nós já falamos sobre teleologia. Teleologia é um termo, né, que nós usamos para estudar a finalidade do homem, né? Teleologia, na verdade, é o estudo da finalidade de todas as coisas, né? Telos, quer dizer, finalidade. Finalidade como propósito, né? Então, logia, estudo dos propósitos. Para que nós fomos criados? Para que nós fomos criados? Não é só por quê, mas para quê? Qual a finalidade? Então, quando nós pegamos o texto de Isaías, capítulo número 43, versículos número 7, nós temos lá então um texto onde Deus diz: olha, eu os criei e os formei para a minha glória. Então nós fomos criados para refletir a glória de Deus, para expressar a glória de Deus e para que possamos então glorificar a Deus pela nossa própria existência. Então a nossa existência deve denunciar que existe um Criador, um ser, né, inteligente, um ser soberano, um ser que é causador, né, de tudo isso que nós conseguimos ver, sentir, perceber. Então nós refletimos, nós dominamos aqui, fomos colocados então na terra para dominarmos essa terra, para governarmos essa terra. O que nós vamos, pelo menos o que eu pretendo compartilhar com vocês hoje, são esses pontos aqui na discussão contemporânea. Então nós temos, na verdade, que estar pensando como nós chegamos, né, as categorias que nós usamos hoje para pensar a respeito da vida, o que é a vida no sentido não apenas filosófico. Eu estou falando nessa vivência mesmo, né, diária que nós temos. As pessoas, elas vivem porque existe uma estrutura social, existe uma estrutura que é estruturante, existe uma mídia, existe pensadores, existe na verdade um sistema, né, que ele conduz o ser humano nas categorias que ele deve pensar. Por exemplo, antes, né, de Cristo, antes ali do Novo Testamento, nós chamamos o Antigo Testamento, a Velha Aliança, o mundo antigo, por assim dizer, na questão histórica, nem tanto bíblica, teológica, mas a questão histórica, nós percebemos que as pessoas, elas tinham a sua referência no cosmos, que elas observavam, elas tinham aquilo como verdade, ou como se fosse parâmetros para a sua vida, né? Vou dar um exemplo. Josué capítulo de número 10, versículo de número 12, né? Josué, quando ele ora a Deus, o texto vai dizer que o sol e a lua pararam para que Josué vencesse então a batalha daquele dia. Mas nós sabemos que o sol e a lua, é impossível eles terem parado, o sol e a lua, né? Porque não é o sol e a lua que giram em torno da Terra. Isso, qualquer menino hoje no 5º ano, 6º ano sabe da questão da rotação, a Terra girando em seu eixo imaginário e a translação girando
em torno do Sol. Então o Sol é estático, não é? É a Terra que gira, mas pela observação, né, naquela ocasião, naquele tempo, né, naquela época da humanidade, é o que eles tinham, né, a gente chama de linguagem fenomenológica.